Olá, no programa Grandes Temas de hoje nós estamos recebendo o professor Maurício da Silva. O professor Maurício é presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão, a Secretaria de Educação, como a população conhece. Vereador por 6 vezes, 5 vezes pelo MDB e 1 vez pelo PPS, atual partido do professor Maurício. 2 vezes gerente regional de ensino, membro titular do Conselho Estadual de Educação e atualmente, desde o tempo que estava sem mandato, o professor Maurício preside o Conselho Municipal de Segurança, que é um órgão de assessoramento do prefeito no comitê gestor de ações pela segurança do município. O professor Maurício foi autor de uma lei bastante polêmica que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis, especialmente para evitar ajuntamentos durante as madrugadas, arruaças e gente saindo dirigindo completamente embriagada, coisa que tem punição prevista com aumento da multa atualmente pelo Código Brasileiro de Trânsito. Professor Maurício, muito obrigado pela sua vinda ao Grandes Temas de hoje. Eu que agradeço pela possibilidade de estarmos aqui conversando. Professor, eu gostaria de falar com o senhor sobre a área da educação no município de Tubarão, mas antes eu gostaria de falar um pouco, dizer que buscar um pouco das suas raízes. O senhor é figura conhecida, respeitada na cidade, até pelo tempo que o senhor ficou à frente da gerência de ensino e também à frente de um mandato na Câmara de Vereadores, trabalhando pela segurança e pela educação dos jovens. Esses são seus 2 focos bastante aparentes. Quem é o professor Maurício? De onde vem o professor Maurício? Um homem negro, de origem humilde, que venceu na vida, que está vencendo na vida, professor? Não, eu diria que eu estou tendo melhores condições de servir a sociedade. Eu costumo dizer que a educação transforma pessoas que precisam da ajuda do poder público em pessoas que podem ajudar. Eu nasci no interior do interior de Lauro Miller. O Lauro Miller já é o interior, depois tem o Guatá e o Barro Branco, que são as cercanias, mas eu nasci no Rio Queimado, que é um pouco para lá do Barro Branco, então por isso que eu digo que eu nasci no interior do interior. E foi por meio da escola que eu deixei de ser alguém que precisava do poder público, assim como toda a minha família, para poder sobreviver, e hoje eu estou tendo condições de ajudar. Por isso que eu digo que é pela educação que se faz a melhor reforma econômica, que se faz a melhor revolução social. O Brasil hoje está focado na reforma da Previdência. Eu tenho dito que se tudo der certo, tem que fazer a próxima daqui a 10 anos. O Fernando Henrique já tinha feito, o Lula fez, e se o Bolsonaro fizer tudo direitinho, tem que ser feito daqui a 10 anos novamente, porque é devido à grande mudança na demografia. As pessoas estão vivendo mais, então significa que vão usufruir por mais tempo dos recursos da Previdência. Mas, ao mesmo tempo, as famílias têm menos filhos, então vai ter menos pessoas para pagar para essas pessoas que estão usufruindo mais. Então, é uma questão de aritmética. A grande reforma na educação, quando o Brasil se dispuser a fazer, ela vai ser em definitivo, assim como fizeram os países que saíram de uma condição pior do que a condição do Brasil e que hoje são grandes potências. Então, o foco principal de todos nós deveria ser a educação de qualidade para todos. O senhor tem origem humilde, como disse. Sem dúvida alguma, nasci na roça. O meu pai era aposentado das minas de carvão e, uma vez mesmo aposentado, ele era um grande trabalhador, trabalhava na roça, nos ensinou a trabalhar desde cedo, ou seja, nos levava para o trabalho junto com ele, e a partir dali nós aprendemos o valor de cada centavo e aprendemos que o recurso que a gente precisa, o suprir das nossas necessidades, vem do trabalho sério, do trabalho dedicado, do respeito às pessoas. Então, ali nós aprendemos as lições básicas para a vida. Professor, o senhor disse que aprendeu que a educação é transformadora. Autores que garantem isso, o senhor aprendeu isso na pele. Como é que era estudar? O senhor morava no interior do interior, lá depois do Barro Branco, no pé da serra, que hoje ainda é um lugar longínquo. Como é que era ir à escola, o acesso à escola? Tinha muitas caminhadas, porque isso
a sua história se confunde ou é irmã da história de milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui da nossa região. Mas não é a realidade de muitos jovens hoje por conta do crescimento do volume de escolas. Exato. Então, até o terceiro ano do primário, a escola até que não ficava distante da nossa casa. Era uma escola multisseriada, para as pessoas que estão vindo agora. É aquela em que várias séries, por exemplo, primeira, segunda e terceira série, estudam na mesma sala de aula. E a professora fazia o papel de professora, de servente, de merendeira, ela exercia todos os papéis. Já para a quarta série, eu tive que me deslocar para uma outra comunidade, porque na comunidade que eu morava só tinha até a terceira. Então, nós já tínhamos que caminhar pelo menos 1 hora a pé, era caminhar mesmo, né? Eu ia para Santa Rosa, uma outra caminhada, mas que também ali só tinha até a quarta série. Depois, para fazer o antigo quinto ano, para fazer o exame de admissão, aí eu tive que ir para Itanema, então já era um pouquinho mais, então já era 1h30, quase 2 horas também, ida e volta a pé. Fiz o quinto ano, passei no exame de admissão, que era a condição para fazer o primeiro ano do fundamental, né, que hoje é o 6º ano. Então, aí eu já vim para o centro, eu vim para Lauro Miller. Então, era novamente mais ou menos 2 horas a pé, depois pegava um ônibus no Barro Branco para chegar a Lauro Miller. Concluí o fundamental, aí depois veio o ensino médio. O ensino médio era Orleans, então aí bem mais longe. Então, nós saímos de manhã de casa para pegar o ônibus por volta de 11 da manhã, para as 2 horas, chegar em Orleans para ter aula, e ficávamos na aula até por volta de 6 horas da tarde. 6 horas nós voltávamos, e aí já chegava em casa à noite, que era o tempo de jantar, às vezes ouvia a Voz do Brasil, nem sempre dava também, fazer as tarefas, porque no outro dia a caminhada começava novamente. Então, foi um tempo de muita caminhada, de algumas andanças de ônibus, né, nas últimas séries, e de dedicação total àquele tempo de estudo. Mas o senhor fala isso com alegria, apesar da dificuldade. Com muita alegria, com muita satisfação. A primeira vez que eu levei meus filhos lá e mostrei para eles esse trajeto, até hoje eles não acreditam, porque eles já nasceram indo e voltando para a escola de carro, né, os meus filhos. Então, até hoje eles não acreditam que naquela época eu tinha que andar tanto para poder chegar na escola. Então, sem dúvida alguma, professor, eu utilizo todo esse percurso que fizemos como base, como esteio para os próximos passos que nós precisamos dar daqui para frente, e principalmente para dizer para os nossos professores, para os nossos alunos e para os pais de alunos, que na condição de diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, eu estou indo à noite para conversar com os pais, para dizer quais são as tarefas deles. Estou indo lá dizer as tarefas do prefeito é essa, do diretor-presidente é essa, dos professores são essa, e de vocês pais são essas, para melhorar o aprendizado dos alunos, para dizer para eles que não tem mágica e não tem milagre. Tem esforço, tem reforço e tem método. Esforço, reforço e método. O sucesso vem dali. Vou repetir, é do esforço, do reforço e do método. Da última escola que eu estive, na Escola Sertão dos Correias, uma mãe insistia comigo que como é que nós íamos fazer para que o filho dela aprendesse a interpretar. Eu disse para ela, olha, mãe, a receita é antiga, e aí eu usei essas palavras mesmo, enfiar a cara no dicionário, que nós chamávamos de amansa-burro, é ler muito e quando se deparar com uma palavra cujo significado não é conhecido, é ir para o dicionário, não tem outra saída, é assim mesmo, é o esforço, é o reforço e o método. Fora disso, não tem abracadabra, não tem milagre, não tem magia, esse é o caminho do sucesso. Essa é uma das provocações ou dos desafios que o senhor lança aos pais. Agora eu fiquei curioso. Quais são o dever do professor é conhecido. Sim. O dever do Estado é conhecido. Exato. Mas o dever dos pais, é conhecido o dever dos pais? Os pais sabem qual é o papel na educação ou eles empurram para a escola? Eu também sou pai de 2 garotos, eu chamo de garotos, mas um tem quase 30 e o outro tem quase 35. Certo. Os deveres dos professores
escrevemos um manual intitulado Sucesso na Vida, na Escola e no Trabalho, entregamos para todos os professores do 1º ao 9º ano e durante uma manhã, lá na Arena Multiuso, expliquei para eles, para os professores, item por item. Não é? Os deveres dos pais, então, começa por eles apoiarmos aquilo que a escola cobra. Apoiar, por exemplo, a questão da assiduidade, da pontualidade, do respeito, do uniforme. Eu estou dizendo para os pais que isso que a escola cobra é aquilo que o mercado de trabalho vai cobrar depois. A escola não cobra esses aspectos para pegar no pé dos filhos deles. A escola cobra porque na vida eles vão precisar ser pontuais, vão precisar ser assíduos, eles vão precisar exigir respeito e respeitar, e onde eles forem trabalhar, eles vão precisar colocar o uniforme também. Então a escola começa a ensinar desde lá. E na questão da aprendizagem, eu tenho dito para os pais que é muito importante que eles conheçam com antecedência as datas das provas dos filhos para poder fazer a cobrança em casa. Eu disse para eles como é que eu fazia com os meus filhos. Eu disse, eu pego a data das provas e coloco na porta da geladeira. Se amanhã tem prova, hoje a minha tesoura começa a funcionar. Corta a internet, corta a televisão, vai estudar porque amanhã tem prova. É uma forma do pai estar inserido no processo de aprendizagem dos filhos. O outro aspecto é o pai ou a mãe, ou o responsável, diariamente disciplinar o horário da tarefa dos filhos. Se disciplinar já está bom. A criança tem o direito a jogar videogame, se bem que agora a gente tem que olhar que tipo de videogame que estão jogando, né? Mas de tal hora é a hora da tarefa. Interessar-se por aquilo que a criança está fazendo. Eu tenho dito para os pais que as crianças aprendem imitando os adultos. Se a criança ver o pai e a mãe com o livro na mão, a criança vai querer estar com o livro na mão. Mas se a criança ver o pai e a mãe com um cigarro na mão, com um copo de cachaça na mão, ela vai querer estar com um cigarro na mão e com um copo de cachaça na mão. Por quê? Porque a criança aprende, como disse, imitando o adulto. E principalmente fazendo todos os dias duas perguntas básicas para os filhos. O que você aprendeu na escola hoje? O que aconteceu na escola hoje? Quando o pai e a mãe não fazem essa pergunta para os filhos, eles estão passando a seguinte mensagem: o que aconteceu contigo não tenho nenhum interesse, se tu aprendeu ou não, eu também não tenho nenhum interesse. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando o pai e a mãe fazem essa pergunta para os filhos, eles estão dizendo para os filhos: eu estou preocupado, me interessa sim o que está acontecendo contigo, me interessa sim aquilo que você está aprendendo. Enfim, é um receituário básico que eu usei com os meus filhos, que os meus pais também utilizaram comigo, que deu certo, que aprendi na literatura, e agora estamos indo à noite conversando com os pais e passando para eles também. Mas antes de passar esse receituário, eu faço uma perguntinha simples para os pais. Vocês querem vir apenas no final do bimestre pegar os resultados escolares dos filhos de vocês, ou vocês querem durante o bimestre ajudar a construir os resultados? Aí a maioria diz, não, nós queremos ajudar a construir os resultados. Eu disse, então tá bom, então a receita é essa, saber o dia da prova para cobrar, acompanhar a tarefa todos os dias, pelo menos disciplinar o horário, fazer as perguntas para que os filhos saibam que vocês estão preocupados com aquilo que vocês estão fazendo na escola, e se perceberem um comportamento diferente do filho ou da filha, ou se o rendimento for baixo, por exemplo, assinou a prova corrigida, se a nota for baixa, não precisa fazer outra coisa a não ser ir na escola e fazer a pergunta simples para o professor. Professor, diante dessa nota baixa, o que meu filho precisa fazer para aprender o que não aprendeu? Ou seja, não deixar o problema crescer. Essas são, professor Hildo, receitinhas básicas que todos nós pais devemos utilizar com os nossos filhos, se nós não quisermos ser meros espectadores, se nós quisermos ajudá-los a construir os resultados que nós vamos buscar no final do bimestre depois. Que bacana. Eu vou deixar uma pergunta, nós temos que fazer uma parada rápida, uma técnica aqui. Eu vou deixar a seguinte pergunta para o senhor. E a aceitação dos pais, qual tem sido? Esse é o professor Maurício da Silva, diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, secretário de Educação da cidade de Tubarão. A gente volta em instantes para continuar os grandes temas de hoje. Muito bem, estamos de volta com grandes temas de hoje, conversando com o professor Maurício da Silva. O professor Maurício foi vereador, é vereador atualmente, está licenciado para ser o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão. Foi 2 vezes gerente regional de ensino, foi membro do Conselho Estadual de Educação e é presidente do Conselho Municipal de Segurança. Nós vamos falar ainda nesse programa o que tem a ver segurança com educação. O professor Maurício está falando aqui para a gente, estava falando no final do segmento anterior desse programa, sobre uma estratégia que ele adotou
à frente da Secretaria Municipal de Educação, que é conversar com os pais e mostrar para os pais a responsabilidade dos pais diante da educação das crianças que estão nas escolas públicas do município. Qual tem sido, professor Maurício, e foi a pergunta que eu deixei, Sim. qual tem sido a aceitação dos pais a esse... Porque é um desafio. O que o senhor tem feito é um desafio. Com certeza. De múltiplas formas. Tem aqueles pais que aplaudem de pé, tem aqueles pais que acham que a escola deveria fazer tudo, tipo essa mãe que me perguntou qual era a mágica para o filho aprender a interpretar, e tem aqueles pais que não comparecem, Então, eu estou recomendando aos diretores, e aí nós estamos fazendo uma cópia do que fez a diretora Cristiane da Escola Faustino da Luz Patrícia, onde ela mandou uma carta para cada pai ausente, pedindo para que ele justificasse a ausência. E, copiando o que ela fez, acrescentei aos demais diretores de escola que anotem até a terceira falta dos pais a uma reunião. Na terceira falta, chamem o Conselho Tutelar e o juiz da Vara da Infância e da Juventude, porque essas crianças estão numa situação de abandono intelectual, que, de acordo com o artigo 246 do Código Penal, é crime. Então, não basta fazer filho, como eu disse para uma das mães, é preciso, e aí diz a lei, acompanhar os filhos sim, suprir os filhos da educação necessária. Então, por isso, nós também estamos nos ocupando daqueles que não comparecem às reuniões. O senhor está dando um exemplo de trabalho. O senhor trabalha manhã e tarde e todas as noites vai a pelo menos uma escola. O senhor... À noite o senhor faz esse trabalho, porque também os pais estão trabalhando durante o dia, não teria como fazer reuniões. Exato. 19 horas ou 20 horas de acordo com a comunidade, que aí eu peço para que a diretora organize a reunião de acordo com o horário de trabalho dos pais. Nós fizemos um projeto onde o seu prefeito municipal tem a sua tarefa, que está cumprindo. Eu, como diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, tenho as minhas tarefas, os professores têm as suas e os pais têm as suas também. Então, eu pedi para que os diretores organizassem a reunião com os pais, nas escolas próximas fazer junto, para nós atingirmos o maior número de escolas o mais rápido possível. Por exemplo, no Maitá, nós temos próximo o CAIC e a Escola Manuel José Antunes, aquela que fica na estrada Sorgitura. Então, quando as escolas são próximas, nós juntamos os pais no mesmo local. Quando a escola é mais distante, como por exemplo a Escola Bom Pastor, lá não tem escola municipal vizinha, então fomos fazer lá. Da mesma forma como a Escola João Hilário de Melo no Sertão dos Correias, não tem escola municipal vizinha, então fomos fazer apenas para aquela. Mas de uma forma ou de outra, já fechamos esse primeiro ciclo, todas as escolas. Quantas são as escolas do município? São 35 centros de educação infantil e 14 escolas de educação básicas. O senhor está indo em todas? Foi em todas? Nesse primeiro momento, nós estamos com as escolas de educação básica, aquelas que têm os alunos do primeiro ao nono ano. Por que nós priorizamos estas? Porque assim que o prefeito Juarez e o vice Caio me convidaram para esta função, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver os números. Inspirado no economista americano, o Deming, que diz o seguinte: quem não tem números é mais uma da palpite. Então, se eu quero ter uma projeção clara de como é que estamos e para onde é que vamos, eu tenho que me basear em números. Então, alguns números me deixaram mais tranquilos. Por exemplo, o salário dos nossos professores. Os nossos professores efetivos, eles têm uma das melhores médias salariais de Santa Catarina, os efetivos. Já os ACTs, os admitidos em caráter temporário, ganham menos. Mas quando eu comparo os ACTs do município e os ACTs do estado, numa carga horária de 40 horas, o do município tem R$ 800 a mais por mês. Para tanto que quando abre um processo seletivo na Prefeitura de Tubarão, nós temos professores das mais diversas redes e dos mais diversos municípios também, atraídos evidentemente pelo nosso salário, que é o melhor. E Tubarão paga o piso na carreira. Então, são números que, como eu disse, não me deixaram preocupados. Agora, os números da aprendizagem me deixaram bastante preocupados. A aprendizagem dos nossos alunos é medida por diversas réguas, uma delas é a Prova Brasil, que é
é aquela prova que o MEC aplica de 2 em 2 anos, onde os nossos alunos respondem questões de português e questões de matemática. E o que os números estão mostrando? Que na versão 2015, os alunos do 9º ano tiveram média 4,9. Foi feita uma projeção para em 2017 chegar em 6. Ora, 4,9 já era baixo e não chegou em 6. Muito pelo contrário, em 2017 baixou para 4,6. Então, por isso, nós priorizamos o 1º ao 9º ano. Mas já começamos a fazer o trabalho também, inclusive devido à nova BNCC, com a educação infantil. E no dia 8 de maio nós estamos trazendo em Tubarão a professora Regina Chudo, que é uma das maiores autoridades nacionais em termos de educação infantil, e ela vai falar para todos os nossos professores e a partir dali nós vamos desencadear um processo de acompanhamento mais próximos também da educação infantil. O senhor gosta de números. Qual é a sua formação, professor Maurício? Eu fiz graduação em matemática e pós-graduação em matemática aqui na Unisul. E também fui professor, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Inclusive, antes de me aposentar, eu dava aula de matemática nos cursos de engenharia aqui mesmo no CETAL. Né? E depois eu fiz mestrado em educação na Unicamp, que na época era a 2ª melhor universidade do Brasil. Então, é uma mescla de ciências exatas no primeiro momento e depois vem as humanas para avaliar a consequência dos atos das exatas. Tá certo. Eu sei que o senhor é formado em matemática, mas eu fiz questão de fazer a pergunta para que o nosso amigo telespectador entenda a importância da matemática. Sim. Vale para a vida. Professor, o senhor, quando assumiu a fundação, encontrou que tipo de dificuldade? O que o senhor gostaria, além dessa questão do número, da média da avaliação dos alunos, que é a mais dramática? Exato. Todas as outras são contornáveis e muito rápido de resolver. Com um pouco de vontade política se conserta uma escola, mas para consertar a formação do estudante leva muito tempo. Fora essa que o senhor já colocou, que a nota caiu do que era esperado para 2017, caiu em relação à medição anterior. Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou quando assumiu a fundação? Professor Hildo, quando se trabalha com a educação pública, nós temos que trabalhar 3 aspectos, não é? A questão do acesso, a questão da permanência e a questão da qualidade. Então, nós já tivemos aí o grande problema na questão do acesso com relação à educação infantil. Mesmo com todo o esforço que já vem sendo feito desde o início do governo Juarez e Caio, e o primeiro secretário da Educação foi o professor Mário, que fez um esforço tremendo e obteve bastante sucesso, mesmo assim nós ainda temos cerca de 430 alunos da educação infantil fora da escola. Isso é gravíssimo. Mas eu quero esclarecer primeiro que Tubarão cumpre a lei. Quando eu falo da lei, eu falo do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, que diz que toda meninada a partir de 4 anos, lá na educação infantil, 4 e 5 anos, tem que estar na escola desde 2016. Então já passou e Tubarão já cumpriu essa meta. Nós não temos alunos de 4 e 5 anos fora da escola por falta de vaga. Aí a lei continua e diz que até 2025 a metade das crianças de 0 a 3 anos também tem que estar. Veja a inteligência do legislador. Ele entendeu que não dava para fazer tudo de uma vez só e deu um prazo até 2025. Mas em 2019 nós já cumprimos esses 50% e ainda falta o outro 50%. Então, nós lançamos ontem um edital, foi publicado, para compras de vaga na rede privada. Por quê? Porque a nossa rede não comporta, a rede conveniada também não, são aquelas escolas que nós temos convênio, como o Lar da Menina, a Proete, a Combento, a Joana de Ângeles, e por isso, então, vamos comprar vagas na rede privada para poder zerar esta fila. Como disse, o edital foi lançado, nós esperamos que o número máximo de escolas se credencie para que nós possamos, então, atender esses alunos que ainda estão fora da escola. Essa foi uma grande dificuldade, professor Hildo e telespectadores, que nós batemos a cabeça, por quê? Porque nós
nós não temos o espaço, nós não temos rede física, nós não temos escolas para esse quantitativo de alunos, mas que eu espero que com essa medida que acabamos de tomar, vamos conseguir vencer sim essa questão do acesso de todas as crianças também da educação infantil na escola. Além da inteligência da oferta, porque não é só construir uma escola, um centro de educação infantil, depois tem que colocar os equipamentos dentro e pessoal. E o pessoal, normalmente, o volume de funcionários do município está sempre no limite prudencial, quer dizer, não pode estourar um percentual do faturamento, da arrecadação do município. Exatamente, professor. E além disso, tem outro aspecto. Como eu já falei antes, há uma rápida mudança na demografia. Então, nós não podemos construir uma escola que daqui a pouco vai estar vazia. Ou nós não podemos efetivar professores que daqui a pouco não vão ter aulas. Então, como nós falamos lá no início do programa, a cada ano as famílias têm menos filhos, então vai ter menos alunos. Isso já acontece hoje na rede estadual, dos professores ter que completar sua carga horária em 3 ou 4 escolas ou em 3 ou 4 municípios. Por quê? Porque naquela escola que o professor lotou já não tem mais alunos, então tem menos turma, então ele precisa completar sua carga horária em outras escolas. Nós não podemos ignorar os números, esses números da demografia, como eu falei. Então, nós não podemos estar construindo escolas e daqui a pouco não precisar mais dessas escolas. Nós não podemos efetivar professores e daqui a pouco não precisar mais desses professores, mas aí nós não temos o que fazer com ele porque, de fato, ele está efetivo. Então, esta medida, além do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal que o senhor pontuou muito bem, tem essa outra questão que o gestor público não pode desconsiderar porque os números são gritantes, eles estão dizendo para nós o que fazer. Este é o professor Maurício da Silva, diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação. O professor Maurício falou de 3 questões básicas que tratam da educação: acesso, permanência e qualidade. Ele falou aqui da questão do acesso. Na volta do comercial que nós estamos indo agora, nós abordaremos os outros 2 pontos, permanência e qualidade. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Grandes Temas de hoje. Nesta edição, entrevistando o professor Maurício da Silva, conversando aqui com o professor Maurício da Silva, diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão. O professor Maurício foi vereador, é vereador neste momento, mas por 6 mandatos. 2 vezes gerente regional de ensino, membro do Conselho Estadual de Educação. Ele foi titular do Conselho Estadual de Educação, hoje não integra mais. E é presidente do Conselho Municipal de Segurança. Professor, no segmento anterior, o senhor falava, eu lhe perguntei sobre a condição que o senhor assumiu a Fundação, a Secretaria de Educação. E o senhor falou em 3 pontos, um tripé, de acesso, permanência e qualidade. O senhor falou de acesso, inclusive do convênio, para comprar vaga de escolas particulares, privadas. Em relação à permanência e à qualidade, o que o senhor pode nos dizer? A questão da permanência, o contrário da permanência é a evasão, é ainda mais grave do que as anteriores e o Brasil não fala sobre isso. Eu vou dar alguns números para que todos tenham noção do tamanho do buraco que nós estamos metidos. De cada 15 milhões de alunos que entram na primeira série do ensino fundamental, apenas 3 milhões conclui o ensino médio, ou seja, nós perdemos 12 milhões de crianças e jovens pela estrada. O senhor está falando do primeiro ao 9º ano? Do primeiro ao ensino médio, ao terceiro ano do ensino médio. Ah, o terceirão. Ao terceirão, não é? O senhor sabe do primeiro ao 9º ano qual é a evasão? 50%? É um pouco menor, mas é 50%. São 7 milhões e meio que vão embora. Exatamente. Que não dos 7 milhões e meio que entram, outra metade se evade. A outra metade se evade, é isso mesmo. É assustador, professor Maurício. Como eu disse, isso é o mais grave e o Brasil não fala disso. Não é? Aqui em Tubarão nós temos também, por exemplo, a nossa rede, e é medido no ano passado, 78 alunos se evadiram no ensino fundamental. Veja bem, no fundamental. Hoje se fala do médio, mas aqui se evadiram no fundamental. Destes, 65 voltaram. Por que voltaram? Porque nós temos o grupo da evasão. O grupo da evasão é um grupo de profissionais formado por professores, psicólogos, assistentes sociais e nós estamos linkados com o Ministério Público, com o sistema Apoia. Então, quando uma criança fica 5 faltas consecutivas,
quando ela tem 5 faltas consecutivas ou 7 intercalados, já é disparado o aviso para o apoia e esse grupo vai atrás da criança, vai na casa da criança, vai onde a criança está. Se o grupo não obtém sucesso, passa a situação para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público. Mas veja que o resgate foi muito alto, mas se não houvesse este resgate, estes alunos já estariam fora da escola precocemente, ainda no ensino fundamental. Então, nós temos um problema social grave, sim, mas nós temos esse trabalho de resgate que é feito pelo grupo de incentivo à permanência na escola. E nessas condições, a qualidade? A qualidade, como eu falei antes, ela é medida pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, mas nós temos o nosso próprio aqui, que é a Prova Brasil, e como disse, no 9º ano nós temos esse decréscimo quando compara o 2015 com o 2017. Foi por isso que, assim que cheguei na Fundação e deparei com esses números, conversei com alunos, com pais de alunos, com professores, com diretores, fui lá nas escolas e pedi provas, os instrumentos de avaliação dos professores, pedi caderno de alunos para ver questão de tarefa, essa coisa toda. E a partir dali, nós elencamos 6 itens para serem trabalhados. Descrevemos esses 6 itens, fizemos uma espécie de manual, como disse. No início do ano, entregamos para todos os professores lá na Arena e durante meio período, amanhã, discorri sobre cada um deles. Inclusive, tenho publicado pequenos trechos nos nossos jornais locais, inclusive hoje no Diário do Sul estou publicando sobre o foco nas disciplinas estruturais e estamos trabalhando que é o resultado do que nós estamos fazendo com os professores, com os alunos e principalmente essa conversa que estamos fazendo com os pais também. O senhor falou, fizemos, elencamos, definimos, decidimos, avaliamos. Quem é o plural nessa questão, além do senhor, professor? Sim, nós temos a equipe da Secretaria da Educação, não é? Eu tomei posse no dia 17, no dia 18 todos já estavam lá no auditório do CDL, onde eu já levei o diagnóstico para eles, as metas e por onde que nós deveríamos caminhar para alcançar as metas. Enfim, engajamos o grupo todo, desde as serventes, as merendeiras, os motoristas, os técnicos que trabalham na área pedagógica, na área financeira, na área de informática, ou seja, mostrei para eles que todos são importantes para que nós possamos ter bom desempenho nesses 3 aspectos, na questão do acesso, na questão da permanência e na questão da qualidade. É um trabalho de fato coletivo, feito a várias mãos. E aí, professor, uma questão que a população reclama e sai na mídia e a imprensa denuncia, e imagino que isso ajude o gestor a tomar mais cuidado com esses pontos, a questão da infraestrutura. Como ela é hoje? Como está a infraestrutura? Qualidade das escolas, telhado caindo, cupim comendo madeira não tratada. O que o senhor encontrou e o que dá dando para fazer? Olha, eu estou rindo porque teve um grupo de escolas cujo telhado resolveu cair exatamente depois que eu tomei posse. Não é? Como disse, tomei posse dia 17, dia 18, a professora Raquel, que é diretora da escola João Hilário de Mello, olha, professor Maurício, estamos na fila há 10 anos, até já tiramos os alunos de determinadas salas de aula porque há risco. E o prefeito Juarez Ponticelli já disse, a escola João Hilário de Mello é a prioridade. Fomos lá conversar com os pais, não é? E nós tivemos uma grande ajuda da Provida. Então os pais, eles fizeram um trabalho que economizou cerca de R$35 mil, que foi tirar toda a cobertura e encontrar lá o local adequado. A Provida nos ajudou com a cobertura nova, a Prefeitura está fazendo toda a fiação elétrica, os reparos e a pintura, ou seja, a João Hilário de Mello vai ficar nova novamente. Passa 3, 4 dias, vem a professora Luciana, que é a diretora da escola Juscelino Kubitschek, no bairro São Cristóvão. Professor Maurício, já caiu o forro do corredor. Aí pedi para o engenheiro olhar e dizer, olha, e o da sala de aula pode cair também. Então, imediatamente já levamos os alunos para o salão da igreja São Cristóvão. Aproveito para agradecer o CAEP. O salão tem diversas salas, não é? Então a escola está funcionando lá. Já abrimos o processo licitatório para trocar toda a cobertura também da escola Juscelino Kubitschek. Há 2 semanas foi a escola Sonho Infantil, que por pouco não vira um pesadelo. Não é?
tem uma parte que é de madeira, também toda apodrecida, e ali a solução, que eu já aproveito para agradecer a professora Maricelma, em nome do Governo do Estado, que é a gerente regional de educação. Então, levamos a escola Sonho Infantil para a escola Célia Coelho Cruz. Então, veja que uma escola já coube dentro da outra para o nosso bem, né, para facilitar o nosso trabalho. A semana que vem, os alunos do CI Recife também vão estar numa casa alugada, que nós vamos trocar toda a cobertura do CI Recife. Mas são tudo escolas que nos últimos 20 anos não tiveram nenhum tipo de manutenção. Por exemplo, o CI Recife, quando cheguei na escola, o que me chamou a atenção, a plaquinha, escola inaugurada no governo Genésio Goulart. Daí perguntei para a diretora, e o que aconteceu de lá para cá, diretora? Nada. Quer dizer, então é natural que o Cupim faça lá o seu trabalho, né? E a gente já sabe como é que o Cupim trabalha, o tamanho do estrago que faz. Enfim, nós temos bastante dificuldade, mas nós temos tido muita ajuda também, porque quando eu ainda estava na Câmara, eu fiz aquela lei para que as empresas possam adotar escolas e o quantitativo financeiro pode ser deduzido do imposto de renda. Então, nós tivemos essa estupenda ajuda da Provida, já pela segunda vez. A KFG Distribuidora adotou a Escola Estrelinha Brilhante, transformou uma escola num castelo. É muito importante que as pessoas vejam o belíssimo trabalho que eles fizeram. E tem pequenos empresários que têm ajudado, mas não querem que eu divulgue, não querem que dê o nome, não é? Mas nós temos tido muita ajuda. Inclusive, quando estávamos fazendo a mudança aqui do Sonho Infantil para a Escola Célia Coelho Cruz, teve um empresário local que viu os funcionários da fundação fazendo a mudança. Se fosse outro, fazia um filminho e botaria no Facebook, né? Sabe o que ele fez? Ele pegou 3 funcionários dele e mandou ajudar os nossos, para tanto que rapidamente a mudança foi feita. Então, eu quero aproveitar, professor Eudo, para agradecer esse grande número de pessoas que estão entendendo, compreendendo o nosso trabalho e que estão ajudando, né? Estão contribuindo para que nós possamos melhorar ainda mais a rede física das nossas escolas. Não estão na plateia nem vaiando nem aplaudindo, estão descendo e entrando em quadra para jogar junto. Exatamente. E se não for dessa forma, nós não avançamos. Por quê? Porque não só a Prefeitura de Tubarão, mas nós estamos acompanhando pela televisão, o gestor público hoje, de tudo que recebe, sobra 3% para investimento. O restante é para pagar a folha e nada mais. E quantas escolas o senhor diagnosticou que ainda precisam de reforma ou um trabalho pesado? Eu começo, e sempre explico isso para os pais, por aquelas que oferecem risco para os alunos. Então, tudo essas que eu falei, a questão de cobertura, isso Mas agora está no nosso radar a Escola Maria Emília Rocha, aqui no bairro Recife, que já conversei com os pais também, expliquei para eles como é que é a prioridade, que a prioridade é a segurança, por onde que eu estou começando, e a próxima escola vai ser, sem dúvida alguma, a Escola Maria Emília Rocha, que, segundo os pais, é uma escola de 42 anos, não é uma escola de 42 anos, não é? Pedir para a Defesa Civil avaliar, não há risco, não há risco, então, por isso eu disse para os pais, estou naquelas escolas que há risco e depois nós vamos, sim, também para a Escola Maria Emília Rocha. Não precisa esperar o risco, o check-up é necessário, como na nossa saúde. Exatamente, nós estamos agindo preventivamente, é isso mesmo. Tá certo, esse é o Grandes Temas, nós estamos conversando com o professor Maurício da Silva, que é diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão. É o secretário de Educação da cidade de Tubarão. O Grandes Temas volta em instantes para a gente encerrar a conversa de hoje. Até já. Muito bem, estamos de volta com Grandes Temas, programa de hoje conversando com o professor Maurício da Silva. O professor Maurício é vereador pelo PPS, já foi vereador outras 5 vezes, foi 2 vezes gerente regional de ensino, uma estrutura do governo do estado para cuidar da educação em diversos municípios da nossa região. Foi membro titular do Conselho Estadual de Educação. Hoje é presidente do Conselho Municipal de Segurança e diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação. Ele é o secretário de Educação da cidade de Tubarão. Professor Maurício, o município, em negociação com o governo do estado, está assumindo aquela escola que fica do lado do Galote. Mauá. 2 escolas estaduais, o senhor falou que tem reduzido o número de alunos, uma delas ficou vazia. Exato. Todos os alunos na outra ainda têm lugar no Galote. Investimento, e quando os pais poderão contar com a estrutura do Mauá para poder levar os seus filhos lá? Vai ser uma creche, é um centro de educação infantil.
Professor Hildo, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, nós temos uma PEC no meio do caminho. Carlos Drummond tem o poema Há uma pedra no caminho há uma pedra, né? E nós temos uma PEC. Estou me referindo à PEC do teto de gastos, que quando foi publicado eu já escrevi um artigo, que país decente considera investimento da educação como gasto a ser contido. Estou dizendo isso por quê? Porque nós temos em construção o CI São João, o CI São Martinho, e estamos esperando recurso para o Mauá e também para o Angélica Cabral. Tudo isso está fora do cronograma justamente por causa da PEC do teto de gasto, onde ainda no governo Dilma espalhou-se a construção de CIs pelo Brasil afora, depois veio o governo Temer e veio a PEC do teto de gasto e diminuiu os recursos. E não sei se todos acompanharam, mas foi publicado na sexta-feira que o MEC sofreu mais um revés de 7 bilhões de reais. Infelizmente, nós estamos dependendo dos recursos federais para poder tocar essas obras que eu acabei de falar, mas eu acredito que essa medida que nós tomamos agora, que é de comprar vagas na iniciativa privada, vai fazer com que, enquanto essas outras obras não saem, que nós vamos continuar lutando para isso, o vice-prefeito Caio foi em Florianópolis a semana passada e conseguiu a liberação de mais uma parcela para o CI São João e para o CI São Martinho, mas que enquanto isso não acontece, nós vamos poder atender essas crianças lá na iniciativa privada. Foi falado em outras gestões, antes da gestão do prefeito Juarez, que hoje o senhor é secretário, a questão da nucleação. A nucleação é pegar 2, 3 escolas menores e colocar todas em uma só. Essa discussão parou, professor Maurício? Nós estamos respeitando a questão da... não é sazonalidade, é essa questão, vou direto no popular, da escola que fica sem alunos. Não é? Isso ainda já foi feito lá na gestão do professor Mário. Algumas escolas, tipo aqui na Jararaca, que já tinha 1, 2 ou 3 alunos, não compensaria você manter toda uma estrutura e pagar professores para um número pequeno de alunos. Então, o que é que se fez? Se colocou o transporte escolar para levar os alunos daquela comunidade para outra comunidade. Outro dia me falaram sobre a escola do Caruru, que também fechou. Mas por que fechou? Porque não tinha mais alunos, ou tinha menos alunos. Aí, se tem menos alunos, o transporte escolar passa e leva esses alunos para outra comunidade. Então, o foco agora, professor Hildo, é justamente o aproveitamento da estrutura. Se a estrutura é grande e tem poucos alunos, a gente leva aqueles alunos para uma outra estrutura onde eles possam ser bem atendidos também. Então vai ser, ao invés de forçar uma solução, vai acontecer naturalmente a solução. Vai acontecer naturalmente na medida em que os números vão mostrando para nós que não há mais como manter aquela estrutura ali e os alunos podem ser melhores atendidos noutra estrutura. Professor Maurício, o senhor e o prefeito e outras autoridades do município, a cada segunda-feira, se não me falha a informação, não é fake news, vão às escolas e cantam o hino nacional. Exatamente. Nós não apenas determinamos que os outros façam, nós façamos juntos. Por exemplo, segunda-feira agora foi na escola Francilino Mendes. Vamos lá, cantamos juntos com os alunos, eu explico para eles que nós precisamos, que nós temos uma identidade. Quando eu me identifico como brasileiro, e os símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira nacional, o selo nacional e as armas nacionais, que mais do que o cumprimento de uma lei, é lei o canto do hino nacional nas escolas, se não me engano a lei é 12.030, mas além de ser lei, é o exercício do patriotismo, é o reavivar a nossa identidade de brasileiros. É voltar a acreditar no Brasil, professor Maurício? Sem dúvida alguma, nós precisamos não só acreditar no Brasil, mas não medir esforços para que o nosso país dê certo, para que o nosso país seja próspero e justo, que jamais vai sê-lo pela violência, ele vai ser pela educação. O senhor é presidente do Conselho Municipal de Segurança. Sim. Qual é o papel desse conselho, professor Maurício? É a formulação de políticas públicas, principalmente as preventivas. Inclusive, nós estamos acompanhando o trabalho do ex-juiz e agora prefeito ministro Sérgio Moro, né? E nós vamos elaborar um documento para enviar a ele. Se ele lê ou não é outra história, se os congressistas lê ou não é outra história, mas nós vamos fazer a nossa parte, dizendo para eles que, além da penalização,
e a penalização é necessário, até para que o meliante saiba que o seu ato tem consequência, mas muito mais importante do que isso é a questão da prevenção. E nesse trabalho do Dr. Sérgio Moro não está a questão da prevenção, ou seja, estamos todos esperando o que vai acontecer em termos de criminalidade para tomar uma decisão, quando deveríamos agir preventivamente para que a criminalidade não aconteça. Então, é um pacote que ele é manco justamente porque faltou a questão da prevenção. E nós estamos aqui agora falando sobre a melhor forma de prevenção, que é a educação de qualidade para todos. Professor Maurício, depois do interior de São Paulo, com aquele ataque que houve quase uma dezena de mortes de crianças dentro da escola, o que é descabido, inconcebível, impensável, a questão de ataques por brincadeira, por trote ou por algum cidadão desqualificado, a denúncia de ataque começa a acontecer aqui. Tivemos um relato nessa semana aqui em Tubarão, semana passada em Laguna. Como é que o senhor encara isso e o que é possível fazer para evitar que uma tragédia possa acontecer? Cada pai e cada mãe tem que saber o que o seu filho está acessando e o que está compartilhando, e a polícia precisa intervir com rapidez nestes que estão não só causando essas tragédias, mas compartilhando ou se aproveitando para criar pânico nas escolas. Professor Maurício, muito obrigado pela sua vinda ao Grandes Temas de hoje. Falamos sobre a educação do município. Parabéns pelas atividades desempenhadas e conte sempre com a Unisul TV. Eu que agradeço por essa possibilidade de estar falando com o professor Hildo, com os milhares de telespectadores, e volto a dizer a todos, a melhor revolução é a revolução dos livros, é a revolução da informação, é a revolução da educação. É por aqui que nós melhoramos a vida das pessoas e melhoramos a vida da nação também. Muito obrigado, professor Maurício. E obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.